Meus amigos, eu nunca achei que eu ia gravar sobre esse assunto, mas eu achei errado, né? Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Moçada, beleza? Ó, Bruno Formiga na área, convidando você a ficar surpreso junto comigo. Esses dias eu estava conversando com meu filho mais velho, 17 anos, né, o Cauê, e aí ele estava mandando um áudio, na real, para um grupo lá de amigos e com uma voz meio puta ali. Aí eu, pô, o que tá rolando aí? Ele, não, porque agora tem surgido na internet umas teses completamente malucas. Uma delas era de que o Neymar deveria ter sido o bola de ouro melhor do mundo em 2015 e que ele foi roubado no prêmio. O que à época ninguém questionou, o Messi ganhou e com toda a justiça. O que eu acho que poderia ter acontecido era o Neymar ter ficado em segundo lugar. Ele acabou perdendo para o Cristiano Ronaldo. Mas daí a ter ganho, assim, o Messi fez uma temporada absurda, né? Uma das melhores versões do Messi está ali. Ele é campeão da Champions, campeão espanhol, campeão da Copa do Rei, fazendo gols emblemáticos, absurdos e maravilhosos. O Neymar também joga muito, talvez seja um dos melhores anos dele ali no Barcelona. Acho que o melhor mesmo seria 15, 16, mas ele ainda joga muito ali, mas ninguém questionou isso à época. E a outra tese que ele fala é que uma molecada aí acha o Maradona o jogador mais supervalorizado da história, que ele era um cara comum e que foi alçado a um patamar que ele não deveria. E aí eu realmente fiquei assustado, porque assim, o Maradona, assim como vários nomes na história do futebol, incluindo Pelé, Cruyff, o Messi agora e outros, ele é uma ruptura. Assim. O Maradona é o primeiro cara pós-Pelé a de fato gerar comparações e a ameaçar a monarquia do rei, né? Apesar de nunca ter tomado essa coroa, mas o Maradona foi ininterruptamente durante o seu período de boa forma física e boa percepção psicológica do mundo, ele foi unanimemente considerado o melhor jogador da sua geração, em vários contextos, e gerando o burburinho desde que surgiu no Argentino Júnior muito novo, até depois fazer o que fez pela Argentina na Copa de 86 e depois no Napoli transformando um time que não tinha nenhuma relevância em um dos mais importantes da Itália naquele período, a ponto inclusive de levar o Napoli a um título inédito de Copa da UEFA e dar ao Napoli títulos que o time nunca tinha nem conseguido chegar perto. Portanto, o Maradona tem uma representatividade técnica, tática e simbólica gigantescas. É óbvio que em títulos ele tem só 9. É muito pouco comparado a vários outros. Em números, ele tem 345 gols. Para um ponta de lança, você vai ter caras ali. O Zico, por exemplo, tem muito mais. E outros, né? Da mesma geração, inclusive, Platini e tal, com números muito próximos ou muito superiores. Maradona poderia ter tido números muito superiores. E aí a avaliação ela não pode ser puramente estatística, e eu, que gosto muito de usar números, eu também não vou só na numerália pura e simples, eu utilizo para a gente contextualizar ambientes, fazer comparações e às vezes corrigir rumos quando a gente entende que, putz, esse cara aqui é mais decisivo que esse. Mas como assim? Se esse aqui tem mais gols em finais, ou em mata-mata, ou em clássico? Então não é bem assim. Putz, esse cara aqui se movimenta mais no campo. Não, pera lá, os mapas de ação, eles mostram outra coisa. Então o nosso olho está indo para o lugar equivocado. Putz, esse cara aqui deu mais assistência, ele é um maestro, né? Ele é um cara que acha mais passe para gol do que esse. Putz, mas peraí, esse aqui tem 300 passes para gol, o outro tem 200. Como é que a gente está achando que esse é mais assistente que esse? Na real, não é. Então, o número ele vai nos ambientar e nos dar alguns nortes para a gente talvez corrigir rumos ou reforçar visões que a gente já tem. Daí a achar que eles vão falar sozinhos é um equívoco e eu nunca fui dessa linha. Então, olhar para o Maradona pura e simplesmente com as estatísticas de fora é ruim. Você vai, de fato, não entender o tamanho desse cara. Porém, você precisa compreender que, à época, hoje você tem caras entregando aí 40, 50 gols por temporada a rodo. Não era isso que acontecia ali nos anos 80. Você vai ter esses meia atacantes, esses jogadores de alto nível na Itália, na Espanha, em outros campeonatos, fazendo ali 25, 27, 28 gols. Essa parada de toda temporada passar de 32, 35, 40, isso não era comum. Então, assim, em termos estatísticos, o Maradona estava na elite do futebol mundial à época, dentro de uma média absolutamente plausível. Só que com atuações absurdas, com gols absurdos, com um protagonismo absurdo e proporcionando lances
decisivos, agudos e artísticos impressionantes. E meio que tudo isso ao mesmo tempo, na mesma hora, e em contextos muito épicos, né, como a Copa de 86 ou a passagem dele pelo Napoli. E o Maradona, ele desperta já o olhar das pessoas desde o Argentino Júnior. Quando ele sobe profissional ali de 76 para 77, ele já sobe gerando expectativa. E ele vai confirmando essas expectativas ao ser artilheiro do Campeonato Argentino muito cedo, ao levar o Argentino Júnior a um inédito vice-campeonato. Aí vai para a Copa do Mundo Sub-20 e é campeão pela Argentina, tendo atuações absurdas. Em 78, teve uma comoção nacional para que ele fosse para a Copa de 78. Ele, inclusive, está na pré-lista, mas acaba não indo. E a Argentina é campeã do mundo. O Maradona tivesse ali, fatalmente teria sido também. E a Argentina poderia ter sido até com mais facilidade. Mal comparando, quando o Neymar e Ganso estavam ali naquela comoção para ir para a Copa de 2010 e tal, o Maradona ainda garoto, despertava isso, né, com menos de 20 anos e com números muito bons para um garoto na época ali. E aí ele vai para o Boca, que era o time que ele torcia e tal, e no Boca ele já faz gol no primeiro Boca e River, ele já cria um impacto imediato. O Boca não era campeão argentino há 6 anos, e com ele volta a ser campeão. É campeão do Metropolitano, que era o torneio que reunia só os times de Buenos Aires, na Argentina, inclusive, naquele período, considerado tão importante quanto ou até mais importante que o Campeonato Argentino. Então, o Maradona devolve um protagonismo ao Boca, depois vai embora e o Boca só volta a ser campeão argentino 11 anos depois, para você ver o impacto que o Maradona teve naquele período. Ele é contratado para fazer o Boca voltar a ser campeão, ele entrega isso, depois de ter feito uma passagem excelente no Argentino Júnior e despertar tudo aquilo no argentino como um todo, e aí vai para o Boca, devolve o título para o Boca, vai embora, o Boca ficou 11 anos sem ganhar e vai para o Barcelona. No Barcelona ele fica com 4 meses de temporada doente e passa muito tempo fora. Quando volta metendo 2 gols no Santiago Bernabéu, no seu primeiro é o Clássico, que é a decisão da Copa do Rei. Depois ele se machuca, quebra o tornozelo, fica mais de 100 dias parado. Quando volta, leva o Barcelona quase ao título espanhol, mas perde por isso aqui para o Atlético, e aí tem uma confusão generalizada lá e tal. Ele ainda consegue ganhar 2 títulos pelo Barcelona, assim, mas nada demais, fica um ar de decepção, claro. E aí o Maradona vai para o Napoli ter, de fato, o recital da vida dele numa equipe que não era nada, e com ele passa a ter relevância, e o Maradona com números absurdos, atuações absolutamente impactantes. E no meio disso tudo, um pouco antes, na real, ele entrega a maior atuação individual da história das Copas do Mundo, que é o que ele faz em 86. Depois de ter tido uma Copa de 82 decepcionante, em 86 ele é melhor jogador da Copa, campeão da Copa, vice-artilheiro da Copa e líder em assistências da Copa do Mundo, tirando as atuações absurdas que teve contra basicamente todos os adversários. Né? É assim, é um recital o que o Maradona faz em 86. Com números, com gols decisivos, com passes decisivos, incluindo o gol do título da Argentina na decisão. Cara, então, assim, não dá para se pegar só a um quesito e querer fazer comparações assim porque com o Messi, por exemplo. Aí eu acho que você vale usar os números para falar, tudo o que o Maradona fez do ponto de vista técnico, o Messi também fazia, ou faz. Só que fez por muito mais tempo, com muito mais objetividade, ganhou muito mais, entregou mais em todos os aspectos. Quando os caras são basicamente iguais, aí eu acho que a estatística ela vai definir, porque a estatística traduz algo que o nosso olho está vendo. Mas não dá para você comparar, por exemplo, o Maradona com um meia aí qualquer, que foi bem menos relevante, mas que tem quase a mesma quantidade de gols ou a mesma quantidade de passe, porque o contexto é outro, o ambiente é outro. E eu sempre falo aqui, quando a gente faz comparações com o passado, e eu adoro fazer essas comparações, você precisa contextualizar tudo, senão você vai criar uma distorção gigantesca. De novo, quando você olha os 345 gols oficiais do Maradona, neste período aqui, e você vai pegar outros grandes nomes, tá todo mundo mais ou menos nesse patamar aqui naquele período. Então, assim, o Maradona ele tem uma discrepância absurda aqui em 80, né, quando ele mete 52 gols num ano. É uma parada surreal e completamente fora da curva da carreira dele. No ano anterior, que ele foi campeão mundial sub-20, ele já tinha feito quase 30. Em 78, que acho que é o primeiro grande ano dele como profissional, 28, que é o que fez muito argentino querer o Maradona na Copa de 78, mas ele não vai.
E aí você começa a ter a transição. Aqui vai para o Boca 29, depois ele vai para o Barcelona e, de fato, tem muitos problemas físicos, tanto que a queda ela é evidente. E quando ele volta para o Napoli e vive o seu auge aqui, é uma parada surreal, né? Os números são muito bons. E para você ver, o ano mais emblemático da carreira do Maradona, que não é o seu melhor ano do ponto de vista estatístico, ele faz só 20 gols, que é o ano da Copa de 86, que tem, repito, a maior atuação individual da história das Copas, que não é pouca coisa, tá? Não é pouca coisa. Depois, em 90, ele todo baqueado e machucado, ainda leva uma Argentina muito fragilizada e pior do que a de 86, a final da Copa do Mundo, perde só por 1-0 da Alemanha, que era franca favorita, e fica a isso aqui de ser bicampeão do mundo seguidamente. E fatalmente ele seria eleito ali de novo o melhor jogador da Copa e por aí vai. Então, assim, o que ele fez é muito grande e fez tudo isso com um futebol altamente objetivo e encantador ao mesmo tempo. Tanto que há as comparações evidentes, por ser canhoto, por ser baixinho, a modo de conduzir a bola com o Messi. O Messi, ele preenche muito mais o campo, ele tem um olhar para o jogo muito mais completo, ele é muito mais objetivo, ele foi muito mais mortal, muito mais decisivo, mas o Maradona não é supervalorizado. Ele tem o lugar que ele tem por uma absoluta genialidade rara e um contexto que é absolutamente específico. Então, assim, ele determinou uma geração inteira e foi, de novo, quase que de forma unânime, considerado o maior e melhor nome da sua época. Então não tem supervalorização nenhuma aí numa época em que ele concorreu com caras como Platini, Zico e por aí vai. Ele pegou caras muito grandes e o Maradona era, com alguma sobra, o melhor jogador do seu período, assim, sem muita dúvida. E aí depois, óbvio, você vai ter uma queda muito grande do Maradona aqui, a carreira toda picotada, né? Internação, suspensão e tal. Então, assim, a partir de 90, dá para considerar muito pouco, né? Do Maradona. Acho que o último grande ato dele no futebol foi a final da Copa de 90. Então, se a gente for considerar aqui, muita gente fala, o Maradona jogou 4 anos só, o auge ele é muito pequeno, assim, isso não é muito real, porque o até ir para o Barcelona, ele já tinha uma relevância muito grande, e já era falado na Itália, na Espanha, em outros lugares, tanto que o Maradona, ele é, na época, a maior contratação da história ali, então o que ele já fazia na Argentina era absolutamente relevante, e fazia o que fazia no então país campeão do mundo, o que acabava gerando uma repercussão. Então você tem pelo menos aqui 1, 2, 3, 4, 5 anos muito bons do Maradona até você ter uma queda. E se a gente quiser tirar 82, que é um ano decepcionante, né, por vários aspectos, a gente vai ter 4 anos muito bons de Maradona aqui e mais 4 anos ou 5 muito bons até a Copa de 90. Então você vai ter o Maradona num nível muito alto, obviamente se construindo esse nível muito alto, em mais ou menos 9 anos. É óbvio que assim, o auge dele mundial é aqui, mas isso aqui não pode ser descartado, porque constrói tudo o que vem depois. E, de novo, hoje a gente vê aí garotos de 20, 21, 22 anos já causando alvoroço. O Maradona fez isso dos anos 70 para os anos 80. Então, assim, de supervalorizado, ele não tem nada. A gente está falando de um top 5 do futebol mundial, em qualidade, em entrega e em personagem. No somatório das coisas, o Maradona está no que se chama do Olimpo do jogo. E isso não é uma supervalorização, é simplesmente reconhecer o contexto histórico e tudo aquilo que foi feito por os maiores gênios que já pisaram num gramado de futebol. Então, realmente, eu fiquei de cara quando eu ouvi a tese. Mas não custa nada deixar registrado aqui, né? Então, é nóis.